O pecado é um embusteiro. Ele promete liberdade e paga com a escravidão. Ele promete felicidade e destrói a vida. Promete salvação e conduz à condenação. Hoje eu quero convidar você para participar do programa Verdade e Vida, porque nós estaremos tratando deste tema soleníssimo, o engano do pecado. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sentir-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sentir-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Eu vou conversar com você na mensagem de hoje sobre o engano do pecado. E nós vamos tratar deste assunto à luz de 2 Samuel, capítulo 11. O pecado é uma fraude. O pecado é enganador. O pecado faz propaganda falsa. Ele promete alegria e paga com tristeza. Ele promete liberdade e escraviza. Ele promete vida e mata. O pecado é maligníssimo. O pecado é pior do que a pobreza, do que a fome, do que a escravidão, do que a própria morte. Porque esses males todos podem atormentar você, afligir a sua vida, mas não podem afastar você de Deus. Mas o pecado afasta você de Deus agora e lança sua alma no inferno por toda a eternidade. Nenhuma circunstância da vida, nenhum sentimento humano pode afastar você do bem maior que é Deus. Mas o pecado separa você de Deus. Eu quero examinar este assunto do engano do pecado à luz de 2 Samuel capítulo 11, daquela cena, daquele fato triste, vergonhoso, desastroso do adultério de Davi com Batseba. O pecado começa pequeno, uma semente, um olhar, um desejo,
uma pergunta, uma consulta, passando por um desejo avassalador, por uma paixão doentia, por um adultério dramático, por uma gravidez indesejada, por uma mentira, por um engodo, por um assassinato, por tragédias que se sucedem, porque um abismo leva a outro abismo. E eu queria hoje sintetizar esta questão do pecado em 3 aspectos. Primeiro, o pecado é enganador, porque ele vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. Quando Davi, à tarde, levantou da sua cama, quando deveria estar no campo de batalha com seus soldados, com a cabeça vazia, olha do seu palácio para a janela aberta e vê uma mulher se banhando. Ali começa um desejo, ali começa uma cobiça, ali começa uma paixão. E em vez de Davi voltar-se e pensar na seriedade dos riscos que estava correndo, ele dá um passo na direção da consumação do seu pecado, mandando um emissário perguntar que mulher era aquela. Quando trouxeram-lhe o recado, informaram a ele que era a mulher de Urias, um dos seus homens de confiança, um de seus soldados que estavam na linha de frente da batalha. Deus estava, mais uma vez, acendendo a sirene, a luz vermelha, para mexer com a consciência de Davi. Mas Davi subestima o poder do pecado, manda chamar a mulher, se deita com ela. A mulher engravida. E Davi precisa fugir agora dessa situação, da aparência, porque o marido dessa mulher está fora de casa, na guerra, e se ela aparecesse grávida, ela poderia ser apedrejada. Davi então cria um enredo, manda chamar o marido dessa mulher, tenta corromper esse marido, aliciá-lo, para que ele fosse para sua casa, se deitar com a sua mulher, para encobrir o pecado de Davi. Davi não contava nem com o juízo de Deus, nem com a seriedade do soldado Urias. E Davi vai agora desembocar sua vida num dos crimes mais hediondos, onde ele trama de forma brutal, desumana, cruel, o assassinato do marido de Batseba, com quem Davi havia adulterado. Quando Davi olhou para aquela janela, eu jamais poderia pensar que aquele ato o levaria a uma trama assassina, o levaria a uma situação desesperadora para a sua alma. O pecado é assim. O pecado é como um fiapo de linha que você arrebenta com qualquer facilidade, mas que se você for se enrolando nesse fiapo de linha, esse fiapo de linha ao seu redor vai se tornar uma grossa corrente que vai esmagar, prender, escravizar você. O pecado é como o rio Amazonas, que lá no seu nascedouro nasce completamente desprovido de qualquer grandeza. Até uma criança consegue brincar no nascedouro daquele rio. Mas vem os afluentes, e esse rio vai crescendo, vai se tornando um gigante, vai se tornar o maior rio do mundo em volume de águas. Assim é o pecado. Ele começa pequeno, é um olhar, é uma tragada, é um copo, é um gole, é um cigarro, é apenas uma cerveja, é apenas um olhar, é apenas um desejo. E de repente, aquilo que começou tão pequeno, tão frágil, vai se tornar um vício, uma mania, uma escravidão, uma paixão, um adultério, um assassinato, uma ruína total da vida. Porque o pecado é enganador e ele vai levar você mais longe
do que você gostaria de ir. Segundo lugar, o pecado não apenas vai levar você mais longe do que você gostaria de ir, mas o pecado vai reter você mais tempo do que você gostaria de ficar. Não tenho dúvidas de que quando uma pessoa vai fumar o primeiro cigarro, ele não imagina que amanhã ele vai ter que fumar 2, 3 carteiras de cigarro por dia. Ele não imagina que ele vai destruir os seus pulmões, que ele vai arruinar com a sua saúde. Ninguém começa a tomar uma bebida alcoólica pensando que amanhã ele vai estar na sarjeta, vai estar nos bares mais escondidos, dos bairros mais escondidos e das ruas mais escondidas, vivendo uma vida absolutamente de ostracismo, de vergonha, de opróbrio, de humilhação. Ninguém começa esse processo pensando que amanhã a esposa e os filhos envergonhados vão ter que ir lá na rua para arrastar um pai bêbado para casa. Porque o pecado é assim. Ele vai manter você mais tempo do que você quer ficar. Muitas pessoas que começaram um caso por um olhar lascivo, por um sorriso, uma gargalhada descomprometida, por uma conversa tola, torpe, de repente, uma paixão violenta, vulcânica, de uma noite, de prazeres, de sensualidade, de paixões, pensando que era apenas um caso de verão, de férias. Mas aquela paixão se fortalece e enfia suas garras, e escraviza, e tortura, e mata. Davi jamais poderia pensar que aquele olhar de uma janela, que aquele sentimento que brotou, talvez pequeno, administrável, pudesse se transformar numa paixão avassaladora, num adultério cruel, num assassinato violento. E mais tarde, Davi vai perder o filho desse adultério. Mais tarde, Davi vai ver sua filha Tamar sendo violentada pelo seu irmão. Mais tarde, Davi vai ver Absalão matando seu irmão Aminon. Mais tarde, Davi vai ver o seu próprio filho Absalão conspirando contra ele e morrendo nessa empreitada. Porque o pecado vai reter você mais tempo do que você quer ficar. O pecado é um embuste, é uma mentira, é uma farsa. O pecado é enganador. Mas há uma terceira verdade que eu gostaria de destacar aqui. O pecado, ele não apenas vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. Ele não apenas vai reter você por mais tempo do que você gostaria de ficar. Mas o pecado vai lhe custar um preço mais caro do que você está disposto a pagar. É claro que o pecado, no início, ele é doce ao paladar, mas se torna amargo no estômago. O pecado, ele tem um brilho, ele tem um atrativo, ele vem embalado com um invólucro muito atrativo. O pecado é como esta isca, mas por trás desta isca existe um anzol mortal que escraviza e que mata. Davi jamais poderia pensar que aquele adultério pudesse ter desdobramentos tão desastrosos na sua vida, a ponto de ver diante dos seus olhos a sua família se desmantelando, se desconstruindo. Um terremoto desabou sobre a cabeça de Davi e sobre a família de Davi. A memória de Davi daí para frente é maculada por esse pecado praticado em secreto. Porque aquilo que você faz às escondidas, nas caladas da noite, nas sombras do anonimato, de trás das cortinas do silêncio, Deus vê, Deus sabe. E aquilo que é feito às ocultas será proclamado dos eirados, porque o pecado,
ele vai lhe custar um preço muito mais caro do que você tem disposição de pagar. Eu vou lhe dizer que o pecado é como uma víbora que você tenta domesticar e talvez pensa que você domina. Você acha que sabe até onde pode ir. Você acha que sabe quando você deve parar. Você pensa que você está no controle. Mas haverá um dia que essa víbora venenosa vai picar o seu peito e vai destruir sua vida. Porque o pecado, ele vem para destruir. O salário do pecado é a morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Não brinque com o pecado. A Bíblia diz que só os loucos zombam do pecado. Há situações que a Bíblia diz assim, você tem que enfrentar. Por exemplo, a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas com respeito ao pecado, em muitas ocasiões a Bíblia diz que ser forte é fugir. Fugir das paixões da mocidade. A Bíblia diz, Pai, livra-nos do mal, livra-nos de tentações. Não põe o seu pé em ambientes que vão ser um laço para a sua alma. Não frequente lugares que vão ser um terreno escorregadio para os seus pés. Não se ajunte a amigos e a amizades perigosas que vão levar você para caminhos de morte. Cuidado com o pecado. O pecado é enganador. O pecado não compensa. O pecado pode lhe dar um minuto de prazer e lhe dar uma eternidade inteira de choro e ranger de dentes. O pecado é maligníssimo. O pecado é enganador. Ele escraviza, ele mata. Mas eu quero dizer para você que há uma solução para o pecado. Há uma saída para essa prisão. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que Deus, em Cristo Jesus, nos remiu, nos redimiu da condenação do pecado. E quando você põe a sua confiança em Jesus, você pode ser justificado, você pode ser liberto da condenação do pecado. E Deus começa uma obra em você, a santificação, quando você pode ser liberto do poder do pecado. E haverá um dia, quando Jesus há de voltar em majestade e glória para nos buscar e nos transformar, para termos um corpo semelhante ao corpo da sua glória, e então nós seremos livres da presença do pecado. Em Jesus, a saída para esse cativeiro. Em Jesus, a resposta para o seu coração, porque Jesus perdoa, porque Jesus restaura, porque Jesus levanta, porque Jesus lhe dá um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. Entrega o seu coração para Jesus. Confia nele e receba dele o perdão e a libertação para os seus pecados. Eu quero orar em seu favor neste momento. Onde você está? Ore comigo. Deus querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelos relatos que ela traz para o nosso ensino e para a nossa exortação. Permita, ó Deus, que não venhamos a nos tornarmos cativos do pecado, prisioneiros do pecado, mas que em Cristo libertador nós possamos agora mesmo desfrutar do perdão, da liberdade e da vida plena e gloriosa que Jesus Cristo nos oferece. Ó Deus, ouve o clamor daqueles que nos acompanham neste momento e traz sobre eles a tua bênção do perdão e da salvação. Em nome de Jesus. Amém.